beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a essa aula de principais fundos de investimento, onde a gente vai falar sobre os fundos que mais costumam cair na tua prova da Anbima. Mas antes, eu vou pedir um grande favor para vocês que curtem aqui o nosso canal da Lead Invest, ou se você também está chegando agora, curta aqui esse vídeo se fizer sentido, se te ajudar dentro da tua prova. Coloque também os seus comentários. Importante também, se você está chegando agora, subscreva aí dentro do nosso canal, tá? Vai lá, Lead Invest, ou aqui embaixo também você subscreve. E também é importante seguir a gente aí nas redes sociais. A gente está bem presente no Instagram, Fernando A. Gaspar, ou também @Lead Invest. A gente fala pra caramba de mercado financeiro, pra caramba de certificações, e isso pode te ajudar bastante aí na tua aprovação. Temos também o nosso grupo do Facebook, lá a gente fala bastante coisa das certificações. E se você está treinando aí para a tua certificação, baixa o nosso simulado, tá? Baixa o nosso aplicativo de simulado. Galera, tá muito aderente à prova. E tá tão aderente que isso tá bem dentro dos comentários do aplicativo. E isso é muito legal, galera. A gente tá com a melhor avaliação de aplicativo de simulado para prova. Então, vamos que vamos. Vamos parar agora de fazer o nosso merchan aqui, né? Você já sabe. Subscreve, curte, comenta. Quer seguir a gente nas redes sociais? Fernando A. Gaspar ou Lead Invest também está super presente, super aberto a ver você sendo aprovado aí na tua prova. Beleza, galera? Então, vamos começar essa bagaça aqui, vamos começar falando o que são esses principais fundos de investimento, né? Primeiro passo é a gente entender como funciona a questão de fundo de investimento, como que é o funcionamento, né? O fundo de investimento, eu tenho duas possibilidades de eu, pessoa física, investir meu dinheiro. Eu posso investir sozinho, né? Sozinho, sem ninguém. Então eu tomo as decisões, tá? Eu tomo as decisões, ou eu posso transferir para terceiros, tá? Terceiros são pessoas que vão fazer por mim, tá? Então aqui, por mim, os terceiros vão fazer por mim, ou quando eu faço sozinho, eu estou tomando a decisão de escolher meus produtos de investimento. Quando eu tomo a decisão de investir sozinho, eu vou ter que fazer as análises, eu vou ter que avaliar, eu vou ter que buscar determinados mercados para fazer os meus investimentos. A partir do momento que eu delego isso, tá? Quando eu delego e transfiro essa responsabilidade, eu passo para um terceiro fazer essa gestão desse dinheiro para mim. Esse terceiro ele vai ser responsável pela escolha dos ativos, pelos investimentos a serem realizados, e daí que nasce algo chamado, galera, aqui, ó, fundo de investimento, porque fundo de investimento nada mais é do que uma empresa especializada em gerir recursos de terceiros, em gerir dinheiro de outras pessoas. Daí que nasce o fundo, né? Aí a gente entende o real funcionamento. O fundo vai ser uma quantidade de pessoas, tá vendo? Ó, várias pessoas, elas possuem grana, elas possuem dinheiro, e ela vai transferir esse dinheiro para quem, ó? Ela vai transferir para o fundo de investimento, para que ele faça a gestão desse dinheiro. E o que o fundo vai fazer? Ele vai pegar essa grana dessa galera e vai escolher, ó, ou ele vai comprar empresas, ou ele vai comprar títulos de banco, ou ele vai comprar títulos do governo, cada qual com o seu valor. E aí nasce essa transferência de responsabilidade. O fundo de investimento, ele é uma empresa especializada em gerir recursos de terceiros. Pessoas colocam esse dinheiro para esta empresa, ela vai ter um gestor que ele vai escolher os produtos mais adequados para aquele fundo de investimento. Outra coisa legal também, quando a gente fala de investir com um fundo de investimento, às vezes eu posso me passar por essa situação aqui, ó. Um fundo, um determinado investimento, eu tenho que ter no mínimo 10 mil reais para poder investir. Mas eu só tenho 100 reais, tá? Dentro de um fundo de investimento, é possível investir neste investimento tendo somente 100 reais. Por quê? O fundo ele vai ter muito mais dinheiro do que uma pessoa física, sozinha. Então, o fundo ele também te abre portas para que você consiga aplicar em mercados que você sozinho não conseguiria, tá? Então, é muito legal a gente entender um pouco essa dinâmica. E para fechar aqui essa questão do fundo de investimento, funcionamento, cada fundo ele vai ter uma característica. E essa característica vai dizer o quão ele vai poder aplicar em determinado mercado,
quais são as principais características dele. E esse é o objetivo central aqui da gente estar trocando essa ideia, tá? Por quê? Porque no próximo slide a gente vai entender como funcionam os fundos passivos. O que são fundos passivos? São fundos que acompanham, tá? Acompanham um benchmark, tá? Anota essa parada aí, tá? Anota essa parada, acompanha um benchmark. O que seria um benchmark? Seria algum índice, tá? Um índice que ele acompanha um determinado índice. Então ele pode ser CDI, ele pode ser Selic, ele pode ser IGPM, tá? Então, um fundo passivo ele sempre vai acompanhar um benchmarking, ele não vai ter uma característica de superar alguma expectativa do investidor. Todo investidor que investe em fundo passivo, ele já tem a noção de que esse fundo ele vai buscar simplesmente acompanhar determinado índice, beleza? E aqui a gente vai entender quais são esses fundos. Galera, uma dica muito importante, a maioria dos fundos passivos, eles vão ser fundos de renda fixa. Então anota isso, anota, galera. Por quê? Quando cair na tua prova falando de um fundo passivo, você vai remeter na tua mente que sempre vai ser fundo de renda fixa. Isso vai estar sempre presente na prova da Anbima. Ela costuma fazer esse tipo de pedido, tá? Aí o que a gente vai ter que se atentar aqui, galera? Todo fundo, ele vai ter um percentual de aplicação. Então, o que é o percentual de aplicação? É aquele percentual da grana toda do fundo que vai poder ser investidos em determinados mercados ou em determinados investimentos, tá? Taxa performance é a taxa cobrada caso o fundo supere um determinado benchmark. Fundo passivo, ele não tem performance. Por quê? Ele só acompanha. Ó a palavra acompanhar. Acompanhar não é superar. Então, por isso que fundo passivo, ele não vai ter taxa performance, exceto uma situação que eu vou falar aqui para vocês. Usar derivativos, o que são derivativos? Derivativos são contratos que dentro do fundo eu posso usar esses contratos para proteção. Então, eu consigo proteger de perdas financeiras, ou eu consigo também usar esses contratos para alavancar, para melhorar o resultado, para trazer mais risco também, mas com um retorno maior. Então isso também é uma das perguntas. Fundo garantidor de crédito, galera, aqui ó, nenhum fundo possui fundo garantidor de crédito, ponto. Isso costuma ser pedido na prova da Anbima e eu coloco aqui para sempre poder reforçar para vocês. Come cotas. O que seria o Come Cotas? Seria uma antecipação do imposto de renda feita nos meses de maio e novembro, então sempre nos últimos dias de maio e novembro, com o objetivo de antecipar esse imposto de renda dos fundos. Qual vai ser o valor dessa antecipação? Se for um fundo de longo prazo, 15%. Se for um fundo de curto prazo, 20%. Isso é importante a gente saber quais fundos tem o Come Cotas, não tem o Come Cotas, porque a gente vai trabalhar a exceção. A gente vai ver que a gente sempre vai repetir. Fundos que não trabalham com Come Cotas vai ser ação, crédito privado, tá? E fundo de investimento em cotas, tá? Que vai ser o FIC. Então, anota esses três, porque os demais vão cobrar Come Cotas. É isso que a Anbima pede que você entenda. Qual vai ser o fundo que vai ter antecipação de imposto de renda. E se a gente gravar os que não tem, é mais fácil da gente aprender. Então, ação, crédito privado e fundo de investimento em cota não possui Come Cotas, beleza? Anota isso, porque vai fazer todo sentido na hora da tua aprovação. Fica tranquilo, você não vai ficar doidão, você vai aprender, porque é anotar. De tanto repetir, você vai ver que isso funciona, beleza? E o imposto de renda, galera, todos os fundos aqui que a gente vai falar, eles vão seguir a tabela regressiva. A tabela regressiva é a tabela de quem? 180, 180, 360, 180. Então, tipo, vai ser 180 dias, eu pago 22,5. Dobro o período, 180 a 360, e eu diminuo 2,5, 20%. Aí eu coloco de novo o período, né? 360 a 720 dias e diminuo 2,5, 17,5 e acima de 720, 15%. Essa é a tabela regressiva dentro dos fundos de renda fixa. Então vamos começar essa bagaça, sempre lembrando que o que é mais importante eu entender? Percentual de aplicação,
taxa performance, come cotas. Isso é o que a Ambima mais pergunta na tua prova, beleza? Então, vem comigo, a gente vai falar primeiro aqui do fundo de renda fixa. Fundo de renda fixa, ele vai aplicar aqui, ó, galera, ó, 80% do patrimônio em juros ou inflação. Quem vai ser juros e inflação? CDI, Selic, IGPM ou IPCA, beleza? Então isso, a gente precisa gravar isso, tá? Isso é gravado, a gente não tem como ficar dando dica para isso, porque se eu não gravar que é 80% de juros e inflação, não faz sentido, tem que gravar. Taxa performance, não tem porque fundo passivo acompanha um benchmark. Performance é toda vez que eu supero um benchmark, então não tem. Usa derivativos? Não, galera, ele não usa derivativos nem para alavancar, nem para fazer proteção. Tem fundo garantidor de crédito? Não, nenhum fundo possui fundo garantidor de crédito. Tem come cotas? Sim. Por que ele tem come cotas? Porque ele não é um fundo de ação, crédito privado ou fundo de investimento em cota, que esses não possuem come cotas. Imposto de renda, tabela regressiva, porque a gente só vai ter um que não vai ser. E a gente vai falar quando a gente chegar. Beleza? Agora, fundo de investimento de renda fixa de curto prazo, galera. Curto prazo, ele remete aí a um prazo de 365 dias, tá? Esse prazo, ele vai denotar aí 1 ano de aplicação. Então, para esse tipo de fundo de renda fixa, curto prazo, são aplicações onde eu vou até a tabela de 20% de imposto de renda, tá? Mas consegue seguir na tabela regressiva. Qual é a principal regra aqui? Investe 100% em títulos públicos e privados de baixo risco. Ponto. Renda fixa de curto prazo, ele vai ser um título, um investimento que vai aplicar 100% em título público ou privado de baixo risco. Tem performance? Não, porque ele é um fundo passivo. Que fundo passivo só acompanha, ele não supera. Eu só vou poder cobrar performance se superar. Pode usar derivativos? Galera, sim, tá? Mas somente para hedge, tá? Somente para hedge, tá? Por quê? Por conta do prazo. O prazo dele é muito pequeno. Então, ele não pode ficar aí acima de 1 ano negativo. Então, ele pode usar derivativos para hedge. Tem fundo garantidor de crédito? Não. Come cotas? Sim. Por quê? Quais são as 3 regras que não tem? Fundo de ações, crédito privado e fundo de investimento em cotas. Tá vendo como fica simples, galera? Eu preciso só anotar o percentual, porque o restante, com a repetição e o entendimento, eu vou avançando. Vocês vão ver que até o final vocês vão ficar craques. Próximo, fundo de renda fixa, simples. Ele vai aplicar 95% do patrimônio em título público ou privado de baixo risco. Então, gravou. Curto prazo, 100%. O simples, 95%. Aplicando na mesma coisa. Agora, ele tem taxa performance? Não, porque ele é um fundo passivo. Fundo passivo não supera nenhum benchmark. Então, ele não tem performance. Pode usar derivativos? Não, ele não é necessário. Fundo garantidor de crédito, nenhum fundo tem. Come cotas, ele pode cobrar? Sim, galera. Por que ele pode cobrar come cotas? Porque ele não está nas 3 exceções. Fundo de investimento em cota, crédito privado ou ações. E a tabela de imposto de renda segue a tabela regressiva. Galera, estão vendo que é muito tranquilo? É bem sossegado a gente falar desse tema aí para a prova de vocês, porque quando vocês começam a entender que eu preciso gravar só ali o percentual, galera, faz todo um sentido, porque as demais são perguntas que a gente vai fazendo para nós mesmos que a gente consegue responder. Performance, tudo aquilo que supera. Se fundo passivo não supera nada, ele só acompanha, não cobra. Então, galera, pega essas dicas que você não vai errar na tua prova, você vai passar, você vai ser aprovado. Galera, vocês vão ser aprovados. Isso é um fato. Então, segue isso daqui que vai fazer todo sentido para vocês. Beleza? Fundo renda fixa referenciado, galera. Referenciado, ele vai aplicar 95% do patrimônio em algum índice de referência. O que é esse índice de referência? Se eu estou usando um fundo referenciado DI, eu vou ter que aplicar 95% dele em algo ligado ao DI, tá? Sendo no mínimo 80% em títulos públicos, né? De títulos públicos ou títulos privados de baixo risco. Essa é a regra
do fundo referenciado. A ideia é que 95% dele acompanha essa referência. Então, se eu escolhi o DI, eu vou ter que aplicar 95% da grana em algo relacionado ao DI, sendo pelo menos no mínimo 80% em título público ou título privado de baixo risco. Beleza? Pode cobrar performance? Não, galera, não pode cobrar performance. Por quê? Fundo que ele só acompanha. Pode usar derivativos? Galera, sim, e aqui só para hedge, tá? Eu só posso usar para proteção. Por quê? Eu tenho que acompanhar um determinado benchmark. Aqui ele referencia algo. Então, para isso, ele pode fazer hedge. Tem fundo garantidor de crédito? Não. Ele pode ter come cotas? Sim. Por quê? Porque ele não está dentro da regra. Quais são as regras de exceções? Ação, crédito privado e fundo de investimento em cotas. Tabela de imposto de renda, tabela regressiva. Galera, tá vendo? Tudo. Quando falar de qual é a tabela de imposto de renda para fundo de investimento. Galera, se eu passei dessa aula aqui, eu já consigo saber que a maioria vai ser tabela regressiva. Se é fundo passivo, é tabela regressiva. Beleza? Fundo dívida externa. Fundo dívida externa é 80% do patrimônio aplicado em dívidas do governo emitidos fora do país. Ponto. Simples assim. Por conta dessa dívida ser emitida fora do país, vai ocorrer algo relacionado ao dólar. E por isso ele pode cobrar a taxa performance. Por quê? Ele pode superar o benchmark, mesmo ele sendo um fundo passivo. Porque o câmbio, o dólar, pode subir a um certo nível que vai fazer o fundo se valorizar. E aí sim, o gestor ele pode cobrar a performance por conta dessa característica desse tipo de fundo. Pode usar derivativos? Sim, e a mesma regra. Hedge, tá? Pode usar para hedge. Tem fundo garantidor de crédito? Não. Tem come cotas? Sim, porque quais são as exceções? Ações, crédito privado e cotas. Beleza? E a tabela de imposto de renda? Renda fixa, tabela regressiva. Vocês estão vendo que a gente está sempre voltando, explicando para vocês, para que vocês entendam o que é performance, o que é derivativos, o que é come cotas e o que é imposto de renda. Gravou isso daí? É só gravar os percentuais. Renda fixa, simples, 95%. Renda fixa a curto prazo, 100% de título público. Referenciado, 95%. Tá vendo como faz sentido? E na hora da prova, você não vai errar isso. Beleza? Vamos agora aqui, fundo de investimento em cota. É um fundo que vai aplicar em outro fundo. Como é que funciona essa história? Pessoal, fundo de investimento em cota, eu transfiro meu dinheiro para uma empresa gestora, para uma empresa administradora de fundo de investimento, e ela fala assim, olha, eu vi um fundo no mercado brasileiro que eu acho que faz sentido eu investir nele. Por quê? Porque ele está tendo uma boa performance. Então eu vou pegar o dinheiro dos meus cotistas e a gente vai investir nesse fundo. E é isso que se chama fundo de investimento em cota. É um fundo que vai investir em outro fundo de investimento. Quando ele tem essa denominação, ele vai se chamar isso aqui, ó, FIC, tá? FIC. Fundo de investimento em cotas. Todos os fundos que tiverem essa denominação, pode ter certeza que o teu dinheiro está sendo aplicado em outro fundo. Simples assim. 95% do patrimônio dele vai ser investido em ativos da mesma classe. Então, se eu quero comprar um FIC, tá? Um FIC atrelado à Selic, então 95% tem que ser aplicados em fundos que aplicam na Selic. Ponto. Tá? Cobra performance? Galera, não. Por quê? Ele é um fundo passivo, que ele vai acompanhar algo. Pode ter derivativos? Também não. Pode ter FGC? Nunca, tá? Nenhum fundo tem fundo garantidor de crédito. Tem come cotas? Não! Olha a exceção aí, galera! Quando eu falar, qual fundo de investimento não tem come cotas? Fundo de investimento em cotas, ações e crédito privado. E a tabela de imposto de renda, galera, tabela regressiva. E aí a gente termina os fundos passivos com o fundo de crédito privado, galera. Crédito privado vai aplicar acima de 50% em títulos privados. É o único que vai aplicar acima de 50% em títulos privados emitidos por empresas. Vai ter taxa performance, galera? Não. Por quê? É um fundo que acompanha um benchmark. Simples. Pode ter derivativos? Sim, somente para hedge, galera, para proteção. Tem fundo garantidor? Não. Não tem fundo garantidor, nenhum fundo tem. Olha aqui, ó, olha isso aqui, galera, nenhum fundo tem. E come cotas?
também não. Sabe por quê? Porque ele está dentro da exceção. Tá? Quais são as exceções que não tem come cotas? Ações, crédito privado e fundo de investimento em cotas. E a gente termina com a tabela regressiva, galera. Então, esta parte são os fundos passivos. Fundos passivos acompanham um determinado benchmark, um determinado índice. Vocês vão ver que se você gravar o nome e o percentual, os demais, com a repetição do que a gente acabou de falar aqui, você não vai errar, galera. Você não vai errar essa bagaça na tua prova, beleza? Então, vamos falar agora sobre os fundos ativos, galera. Vamos falar um pouco sobre fundos ativos, porque fundos ativos são fundos que eles vão ter como característica básica, tá? Deixa eu só arrumar um pouquinho. Qual a característica básica de um fundo ativo? Ele vai ser um tipo de fundo que ele vai superar, galera, ele vai superar um benchmark. Então, ele vai superar algum índice, beleza? Então, pode ser o Ibovespa, pode ser o IGPM, são índices, tá? Então, o principal objetivo é superar um benchmark. Quando eu supero um benchmarking, eu vou poder cobrar performance, galera. Aquele famosa frase. Time que tá ganhando, que ele tá superando, ele tá ganhando jogos, a gente não se mexe. Então, se tá superando, vamos deixar como tá, vamos ganhar esse dinheirinho. E o fundo ele pode cobrar, sim, uma taxa performance por conta do resultado que ele tá dando, tá? Então, vamos pro primeiro fundo ativo. Fundo ativo supera. Pensa aí, galera. Pensa aí. Sei lá, tá aí no... Sei lá, tem gente que tá começando um novo amor, né? Então, a gente tem a pessoa que é ativa e a pessoa que é passiva. Quem que é a pessoa ativa? Aquela que manda flor, manda mensagem, tá superando as expectativas. Tá ali, ó, presente. E o passivo é aquele que fica esperando. A hora que ligar, ligou. E assim, galera, fundo de investimento vai ser a mesma coisa. Se é passivo, ele vai acompanhar, ele não vai ter estratégias para superar algo. Já o fundo ativo, ele vai ter isso e você vai ver muito presente na tua prova. Principal, fundos ativos. Fundo cambial. Fundo cambial, ele vai aplicar 80% do patrimônio em moeda estrangeira. Pode ser dólar, pode ser iene, pode ser libra esterlina, pode ser qualquer moeda, desde que tenha 80% em moeda estrangeira. Beleza? Pode cobrar performance, galera? Sim, fundos ativos podem cobrar performance, galera. Anota isso. Fundo ativo pode. É obrigado? Não, mas pode. Pode usar derivativos? Galera, sim. Todos os fundos ativos, tanto pode usar derivativos para hedge quanto para alavancagem. Fundo garantidor de crédito, nenhum fundo tem. Come cotas? Tem. Eu posso cobrar come cotas em fundo cambial. Por quê? Ele não está na exceção, que é o crédito privado, ações e fundo de investimento em cotas. Tabela do imposto de renda, tabela regressiva. Aí a gente vai para o próximo. Vamos falar de fundo de ações. Quais é a característica principal do fundo de ações? Ele tem que aplicar no mínimo 67% em ações. Galera, no mínimo, anota isso. Por que no mínimo, galera? Porque na tua prova eles podem perguntar qual é o máximo que um fundo de ações pode aplicar? 100%. Qual é o máximo que um fundo de renda fixa simples pode aplicar? 100%. Aqui a ideia é o mínimo que eu posso aplicar. Cambial, mínimo 80%. Tá? Ações, mínimo 67%. Essa é a ideia. Tá? Taxa performance pode cobrar? Sim, eu posso cobrar porque eu quero superar um benchmark. Derivativos tem tanto para hedge quanto para alavancagem. Fundo garantidor de crédito? Não tem fundo garantidor de crédito por conta, né, que nenhum fundo tem. Come cotas? Galera, fundo de ação não tem come cotas. Aqui tá assim, mas eu vou falar com o estagiário. Não tem come cotas. Por que não tem come cotas? Porque ele está dentro daquela exceção. Quais são as exceções? Crédito privado, ações e fundo de investimento em cota. Beleza?
Aí a gente acaba com a exceção do Come Cota, né? Aqui o imposto de renda vai ser 15% na fonte, então é na hora do resgate, eu pago 15%. É o único fundo aí dentro dessa aula de hoje que vai ser 15%. Os demais vão ser tabela regressiva, beleza? E aí a gente termina os fundos falando de multimercado. Qual é o percentual mínimo de aplicação, galera? Ele não tem concentração, tá? Ele é um fundo que ele não possui um certo nível de concentração. Mas para uma aula de limite por emissor, aí a gente vai ver que ele tem alguns limites. Por que eu não vou entrar nessa aula agora? Porque você pode estar estudando para CPA 10, para CPA 20, e isso não é um tema que vai cair na tua prova. Então, na hora que a gente cair para a aula de limite de emissor e investidor qualificado, né? Aí você vai ver que tem alguns limites, beleza? Mas, por enquanto, ele não tem limite de concentração. Pode cobrar taxa performance? Sim, porque o principal objetivo dele é superar um benchmark. Pode usar derivativos? Também, tanto para hedge quanto para alavancagem. Fundo garantidor? Não tem. Come cotas? Tem, porque ele não está na exceção, que é ação, crédito privado e fundo de investimento em cotas. Imposto de renda, tabela regressiva. Galera, acabou. Esses aqui foram os principais fundos que a gente precisa aprender para passar na prova da Ambima, tá? Que são os fundos mais pedidos, CPA 10, CPA 20. CEA também, tá? Aí o CPA 20 e o CEA, a gente adiciona alguns outros, mas a gente vai estudar específico, porque esses aqui são os que mais caem na tua prova. Beleza? Então, galera, respira. Faz igual eu aqui, ó. Pega aquela aguinha que eu sei que tá do teu lado aí, ó. Dá aquela tomada de água pra você ficar tranquilão, tranquilão. E, opa! O que você vai fazer agora, galera? Você vai retornar um pouquinho o vídeo. Vai olhar a parte fundo passivo. Vai entender que fundo passivo são todos os fundos de renda fixa. Bom, vai entender que fundo de renda fixa, ele sempre vai ser acima de 80% do patrimônio. Você vai entender que fundo de renda fixa não cobra performance, a não ser dívida externa. Você vai entender que fundo de renda fixa usa derivativos somente para proteção. Ponto. Você vai entender que fundos de renda fixa, o imposto de renda, todos vão ser tabela regressiva. E aí, você vai passar para essa etapa. Você vai ver que são 3 fundos, na qual todos podem cobrar performance, porque o principal objetivo é superar um benchmark. Simples assim. Galera, é super de boa gravar fundo de investimento. Depois essa aula é transformadora na tua prova. Você vai ver isso agora na prática, porque a gente vai treinar questões, né? Aqui quem está acostumado com a gente sabe que a gente treina questões a todo final de aula. Então, vamos que vamos. Um fundo de renda fixa, olha a palavra aqui, ó, renda fixa, crédito que possui a denominação crédito privado, pode comprar ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas até o limite. Olha a palavra aqui, galera, ó. Até o limite. Então, até eu posso ir até quanto? 25%? Não. 50%? 50% é o mínimo que ele deve ter, tá? Não o máximo, que é o até. Então, não vai ser 100%, sim. 75% não vai ser. Então, o limite máximo que ele pode ter é 100% em crédito privado. Alternativa C é a alternativa correta. Beleza? Próxima pergunta, galera. O regulamento de um fundo de investimento estabelece como principal fator de risco, então, qual vai ser o principal índice dele, tá? Ou aplicação de sua carteira vai ser em juros ou índice de preço. Segundo a CVM, esse fundo pode ser classificado como. Então, a gente só tem um fundo que ele pode ser aplicado em juros ou índice de preço. Qual vai ser? Cambial. Galera, cambial é moeda estrangeira, tá? Então, vai ser moeda estrangeira, tá? Minha tia de caligrafia, se ela ver isso daqui, ela vai brigar comigo. Então, não vai ser. Renda fixa? Sim, galera, vai ser o de renda fixa porque ele pode aplicar no mínimo 80% em juros ou índice de preço. Multimercado, ele não tem concentração, né?
Não tem. Vou botar aqui. Não tem. E ações ele vai aplicar no mínimo 67% em ações. Show? Então, pegou? Se ligou na visão? Como fica fácil na hora que a gente identifica os percentuais? Galera, faz sentido. Vai por mim. É um fundo de investimento que aplica no mínimo, ó palavra, 95% dos recursos em ativos financeiros que acompanham benchmark. Se ele acompanha um benchmark, ele acompanha o índice. Ele tem uma referência. Galera, a partir disso daí, ó, ficou fácil. Tira multimercado, alavancado e curto prazo. A própria resposta aqui da questão eu já consigo determinar que ele é um fundo de renda fixa referenciado. Por quê? Eu tenho um índice, eu tenho uma referência. E é a característica do índice de 95% onde eu aplico em determinado benchmark. Show? Vamos para o próximo. Os fundos de investimentos classificados como cambial, renda fixa e ações, de acordo com a CVM. Então, olha o tipo aqui, ó. Moeda estrangeira, juros ou inflação, empresas. O que ele pede aqui que a gente responda? Eles possuem a mesma regra de tributação? Não. Cambial regressiva, renda fixa regressiva e ações 15%. Então, não vai ser a alternativa A. Alternativa B. Não podem ser destinados a investidores qualificados? Sim, eles podem ser destinados a investidores qualificados. C. São diferenciados de acordo com os seus riscos? Galera, sim, eles são diferenciados, porque câmbio, moeda estrangeira, renda fixa, juros e inflação, ações, empresas. Então, os riscos são diferentes. Se eu invisto em moeda estrangeira, eu tenho um tipo de risco. Se eu invisto em renda fixa, eu tenho um outro tipo de risco. E a alternativa D vai ser errado, porque eles são diferenciados de acordo com o administrador? Não, eu não posso, o administrador não pode diferenciar. Ele já vem classificado, ele já vem determinado qual vai ser o percentual de aplicação. Show? Aí a gente vai agora para a nossa última pergunta, né, da nossa aula de hoje. Fundo de investimento que deverão manter 95% do seu patrimônio investidos, olha aqui, ó, olha as palavras, galera. Pega as palavras-chave, galera. Pega a palavra-chave que você não erra, tá? 95% em cotas de fundos de investimento de uma mesma classe. Galera, se eu estou aplicando 95% em cota, é um fundo de investimento em cota. Ponto, galera. Eu não preciso nem ver as alternativas. A própria pergunta já me dá a resposta. Então vamos lá. Fundo multimercado? Não. Ações? Também não. O imobiliário também não. Então o correto vai ser a alternativa C, fundo de investimento em cotas. Beleza, galera? Então a gente fica assim na nossa aula de hoje. Eu quero agradecer imensamente você que disponibilizou o seu tempo para estudar com a gente, estudar com a Elite com o professor Fernando Gaspar. Eu estou muito feliz aqui de poder te ajudar a aprender fundo de investimento na prática. Como vai ser cobrado na tua prova. Então, meu muito obrigado. Galera, de novo, curte aí nosso vídeo, comenta, subscreve o canal, passa para sua tia, pro papagaio, manda a galera que quer ser aprovada na Ambima vir para cá, porque, galera, aqui eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Então, fica com Deus, tamo junto, até a próxima aula. Tchau, tchau, galera! Fui!